Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a ideia de campo religioso e como que ela ajuda a entender as religiões no Brasil, né? A ideia de campo religioso, ela está vulgarizada hoje, né? Todo momento você ouve falar nisso. O campo religioso, a vida religiosa, até nas igrejas, né? Os padres, os pastores vão orar, né? Deus abençoa a vida sentimental, a vida espiritual, né? A vida financeira, como se a pessoa tivesse várias vidas, né? De certa forma, isso guarda alguma coisa do sentido original da palavra campo, mas menor precisão, né? Menor rigor. O termo campo, ele vem da teoria do Bourdieu, né? E aqui no Brasil, quando ele começa a ser aplicado à religião, são uma série de pesquisadores que começam a usar essa palavra, mas se populariza mesmo, né, no sentido conceitual, né, o conceito de campo religioso se populariza nos anos 90. E em que ele ajuda, né, a entender as religiões? Quando o Bourdieu cunha o termo campo, é porque ele está pensando de fato nas especializações da vida, né, e tentando explicar como que, de certa maneira, existem diferentes jogos sendo jogados, né? Se bem que ele fala que campo não é jogo porque as regras também estão em jogo, né? Essa era a ideia do Bourdieu. Mas qual que é a ideia, né? Campo, né, seria esse espaço em que existe um certo tipo de lógica sendo jogada ali que é diferente das outras lógicas de outros jogos que estão sendo jogados ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? É como se você estivesse vendo várias partidas de futebol simultaneamente. Então tem a partida da arte, tem a luta lá que acontece especificamente no campo da economia, no campo da política, tem outra luta acontecendo, e existe uma luta simbólica específica que acontece dentro do campo religioso. Então, a ideia de campo religioso, ela traz consigo isso, né? Em primeiro lugar, uma certa autonomia relativa. Então, a religião, ela tem uma certa diferença em relação à política, em relação à arte, em relação à economia, e ela tem uma concorrência interna específica. Então, são essas duas ideias, né? Autonomia relativa, concorrência interna. Isso acaba sendo muito útil para entender as religiões no Brasil, porque você passa a perceber não simplesmente uma teoria que reproduz os acontecimentos em matéria de religião, mas que coloque todas as religiões num contexto em que elas estão competindo, em que elas estão em concorrência. E aí você ganha uma certa narrativa que te ajuda a entender algumas coisas em matéria de religião, né? Você começa a analisá-las todas dentro de um conjunto, né? Por exemplo, né, uma das principais características do campo religioso brasileiro é a queda do catolicismo, né? Essa característica nunca seria importante se você estivesse estudando a história do catolicismo em si. Talvez existiriam várias outras características, né, que ficariam acima dessa, né, ao falar de catolicismo. Porém, quando você está falando de campo religioso, essa característica salta aos olhos. Por quê? Porque ela vem acoplada da segunda característica, que é a diversidade, né? Os brasileiros estão crendo cada vez mais em outras religiões, né, não católicas, por assim dizer, né? Mas isso tem a ver com a queda do catolicismo. E essa é uma dinâmica específica da concorrência interna ali das religiões. Algo aproximado disso, tá? Isso precisava ser atualizado, mas de certa forma, a cada duas pessoas que deixam de ser católicas no Brasil, uma se transforma em evangélica, né? E a outra ou é sem religião, ou é espírita, ou passa a se definir, né, como sendo do candomblé ou de outra religião. Mas enfim, é um pouco essa a dinâmica que ajuda a entender uma série de coisas em matéria de religião no Brasil. Ajuda a entender outras, né? Mas você vê as religiões assim, como forças em oposição dentro de um campo, né? Que
de certa maneira, dialoga com outros campos. Em algum momento você tem que falar de outras coisas que não a religião, mas que nos anos 90 nos serviu muito para aglutinar uma série de pesquisas que vinham sendo feitas ali anos 70, anos 80, que falavam sobre religião de uma forma mais autônoma, né? Vendo a religião como um fenômeno, né, que tem, na linguagem do Weber, né, uma certa legalidade própria, né? Isso ajudou muito a aglutinar as discussões ali. Então é basicamente assim que a ideia de campo religioso nos ajuda. Ela nos ajudou também a mapear quais são as principais forças em oposição no campo religioso. Eu vou destacar aqui 6, né? O catolicismo, porque, né, a queda que eu apontei, os evangélicos, que são uma força em crescimento exponencial, os espíritas também, em franco crescimento, né? Entre os evangélicos e os espíritas tem um grupo que cresce, né? Praticamente assim, os crescimentos são evangélicos, sem religião e espíritas, né? O ranking das religiões que mais crescem no Brasil, né? Ou das definições religiosas, né? Porque o sem religião eles são um grupo assim que não se define necessariamente como ateu, né? Mas não se identifica em religião alguma, né? Então tem essas 4 forças. Eu destacaria também, né, a força das religiões afro-brasileiras, que elas têm uma dinâmica interna, né, própria, que a Umbanda vem caindo muito, mas o Candomblé está crescendo. Então acaba ali que, pelo menos até o censo de 2010, as religiões afro-brasileiras estão meio estagnadas, mas não é bem verdade, né? O Candomblé está crescendo, né? E talvez alavancado, né, pelo movimento negro, aí são outras coisas que estão para além da religião. Mas dentro do campo religioso ainda tem que ser considerado as forças nova era, né? Essa questão dessa coisa mais fluida, a questão da crença, horóscopo, cristais, leituras de mão, tarô, essa coisa meio esotérica, né? Essa talvez são as forças mais clássicas, né, estudadas no Brasil. É claro que recentemente tem surgido pesquisas sobre uma série de outras coisas, né, que vão se aglutinando a esse paradigma sociológico no Brasil. Mas a ideia de campo religioso é basicamente isso: concorrência interna, autonomia relativa e essas 6 principais forças em oposição, né, concorrendo aqui dentro. É nisso que a ideia de campo religioso ajuda, né? E aqui estou simplificando, né, grosseiramente. Agora tem um problema. Quais são os limites dessa ideia? Ela nos ajuda a ver algumas coisas, mas ao mesmo tempo cega para as outras. Eu vou ir desconstruindo cada termo, né? Campo religioso brasileiro, né? Primeira coisa, você pode se perguntar o quão brasileiro é o campo religioso brasileiro. Porque as religiões no Brasil, vou pegar aqui, né? Olha só, livros como esse aqui, ó, A Diáspora das Religiões Brasileiras, tem um outro aqui, olha lá, Dinâmicas Religiosas Transnacionais e Processos Identitários. Tem um outro também do Ari Pedro Ouro, né, que ele ajudou a organizar, chama Transnacionalização Religiosa. O que acontece? O Brasil ele tem se tornado uma espécie de quartel-general das religiões no planeta, né? Assim, as religiões brasileiras, elas acabam influenciando processos para além do Brasil. São as religiões afro-brasileiras que a partir dali do Rio Grande do Sul, né, tem um contato com o Uruguai, Argentina, são os missionários pentecostais que se espalham na África, na Europa, nos Estados Unidos. O espiritismo mundial, ele tem, né, uma sede em Brasília, né? Então o espiritismo brasileiro, o espiritismo no mundo, ele está praticamente assim, né? Primeiro Kardec, depois Chico Xavier, né? Um terceiro quase o Divaldo Franco, né? Então o Brasil acabou tendo um certo protagonismo no espiritismo. E enfim, né, as religiões no Brasil, elas acabam ultrapassando o Brasil. O Brasil, ele tem um lugar muito específico, né, na cartografia global das religiões. Então, deixa aí esse livro aqui, né, para entender. Isso acaba limitando um pouco a ideia de campo religioso brasileiro, né? Essa é a primeira pergunta, o primeiro questionamento que você pode fazer. O segundo questionamento é a própria ideia de campo, porque campo pressupõe concorrência. Só que nem só de concorrência vivem as religiões do Brasil. Aí eu indico esse livro aqui, ó, Uma Religião Chamada Brasil. Especialmente o capítulo do professor Adilson Schutz, sobre a estrutura teológica do imaginário religioso brasileiro, né? É quase como se, de certa maneira, existe uma religião chamada Brasil. Existe um jeito brasileiro de fazer religiões, né, que acaba... como se fosse uma nuvem que para, né? Embaixo aqui está o campo, as religiões concorrendo
e muito institucionalmente, né, as instituições são muito importantes nessa concorrência, mas por cima parece que paira uma nuvem, né, que o Adilson Schultz chama de nebulosa, né, tem uma nebulosa aqui que ela é comum. Então a crença em Deus, ela acaba sendo comum, é uma série de processos, né, um ser supremo. A crença nas mediações, esse Deus, ele é grande, né, então você sempre precisa de um intermediário, né, para chegar a ele, que seja o óleo ungido do pastor, ou que seja os santos, sejam as devoções populares, né, então você tem as mediações. Tem uma série de coisas, né, assim, eu coloquei aqui duas, né, vou botar uma terceira, a crença no mal, né, nós evitamos certas palavras, nós temos um certo cuidado com algumas coisas que são coisas que transcendem as religiões, institucionalmente falando, né? Você vai achar isso no catolicismo, você vai achar isso entre evangélicos, você vai achar isso nas religiões afro-brasileiras. Então acaba que a gente tem um certo jeito brasileiro de fazer as religiões que une as religiões apesar da concorrência, né? Então isso meio que se opõe né? A ideia de uma matriz comum acaba de alguma maneira se opondo à ideia de campo, né? São duas ideias diferentes, então a ideia de matriz comum acaba questionando um pouco, né? Até onde vai essa concorrência. O exemplo claro, assim, são os evangélicos, né? Na luta com as religiões afro-brasileiras, né? No fundo, Exu está nas duas, né? Exu se faz presente nas duas religiões, né? Em cada uma de uma maneira, mas ele está presente, né? O transe, né? Ele está presente nas duas religiões. Então, até onde é uma concorrência de fato, né? Se estão compartilhando símbolos, né? Você pode questionar isso. E um terceiro problema, né? Eu perguntei, né? O quão brasileiro é o campo religioso brasileiro? O quão campo é o campo religioso brasileiro? Você pode se perguntar também o quão religioso é o campo religioso brasileiro, porque vocês devem ter reparado que eu fiz um esforço aqui para me concentrar nos dados sobre religião. Só que, quando você vai falar de religião, geralmente tem interseções com os outros campos. Eu vou botar aqui um livro clássico, né? Que é Religião e Espaço Público, organizado aqui pela Patrícia Birman, né? Mas existem outros, assim. Aliás, livros sobre religião e alguma coisa é o que não está faltando. Religião e internet, religião e teatro, religião e educação, religião e arte, religião e, sei lá, religião e consumo. Entendeu? Tem religião e tudo que você conseguir. Religião e turismo, né? Então, religião e saúde. Né? Então, os temas são variados, porque à medida em que você vai mapeando as religiões no Brasil, você vai entendendo que existem várias interseções com espaços não religiosos que são determinantes da maneira como as religiões acontecem, né? Você não consegue, por exemplo, estudar espírita sem falar de literatura, né? E a literatura está para os espíritas, assim como a música gospel está para os evangélicos. Né? Outra questão. Você não consegue mais falar de catolicismo sem falar da televisão, da rede Aparecida. Então, tem umas coisas que vão puxando a gente e a gente acaba tendo que falar de coisas fora da religião para entender melhor as religiões. Então, o que acontece? Né? Se a ideia de campo religioso ajuda a enxergar algumas coisas, ela acaba deixando outras numa nebulosa aí. Mas é um excelente paradigma assim, para a gente iniciar. Geralmente, em pesquisa, o que a gente faz? A gente começa com o mapeamento do campo religioso, né, para depois questionar ele, né, para depois avançar, né, para aquilo que é para além do campo, para além do religioso e para quem faz pesquisas transnacionais para além do Brasil. Né. Esse é um certo padrão de fazer sociologia da religião no Brasil, que a gente aprendeu a fazer e tem exercitado. Assim. É isso. Até mais.